Oi, meu nome é Natan e você está assistindo o Devocional do SEI. Hoje eu queria trazer uma discussão para a gente aqui sobre a universalidade de Deus. Quando a gente pensa sobre esse conceito da universalidade de Deus, a gente pensa que é algo natural a Deus, né? Porque imagina Deus, um ser eterno, que criou a natureza, criou tudo que há. E que não só isso, é soberano sobre a natureza e tudo que há. Logo, não há fronteiras para a soberania de Deus, para o poder de Deus. Logo, Deus é um Deus universal. Mas tiveram várias pessoas ao longo da história, e até hoje na verdade, que não entenderam ou não quiseram entender esse conceito. Uma dessas pessoas foi Jonas, lá do livro de Jonas. E com isso, eu queria te convidar a ler comigo e comentar alguns trechos do livro de Jonas. Prometo que nada é muito longo. Para começar, queria ler com você o capítulo 1, versículo 1 até o 3 do livro de Jonas, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, longe da presença do Senhor. Bom, a gente vê aqui uma coisa muito engraçada, né? Porque, olhando para o começo aqui da nossa conversa, faz algum sentido Jonas, o hebreu, um profeta, alguém que deveria conhecer a Deus, achar que iria conseguir fugir da presença do Senhor, achar que ele indo embora da sua terra, ele ia conseguir fugir da presença de Deus, se esconder de Deus? Isso parece possível? Bom, talvez para a gente hoje, não. Mas talvez para um hebreu do Velho Testamento, numa época que ainda havia muitas coisas de Deus para revelar sobre si mesmo para nós, humanos, que a grande revelação de Deus ainda não tinha vindo, que era Jesus, talvez fizesse sentido. Porque a maior coisa que Jonas tinha sobre Deus naquele momento era um pacto. Um pacto que Deus tinha feito lá com seu patriarca Abraão. Um pacto que a gente pode ver lá em Gênesis 12, que fala que Deus escolheu Abraão para dele, da sua semente, vir uma grande nação, um grande povo, que ia ser referencial de Deus na terra. Jonas tinha em mente que Deus não era o Deus de todos, era o Deus do seu povo, que fez um pacto com aquele homem, com a sua família e, consequentemente, com o povo que veio de descendência dele. Essa era a imagem que Jonas tinha. E por isso faz sentido ele achar que se Deus era o Deus do povo dele, quando ele saísse de sua terra, ele ia conseguir se afastar da presença de Deus, porque Deus estava presente, estava ali em favor apenas do povo dele. E foi esse mesmo pensamento que fez Jonas querer também fugir, fez ele querer se motivar a fugir. Por quê? Porque Jonas, com essa concepção de que Deus era o Deus do povo dele, nunca ia querer pregar, se revoltou ao ouvir que Deus o ordenou a ir pregar, a ir falar dele para o povo de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, um povo bárbaro, um povo cruel, um povo que assassinava, um povo que para Jonas era um povo desgraçado e realmente era um povo muito violento. E como podia Jonas aceitar que o Deus dele, que cuidava dele, um Deus de amor, ia querer ir em favor, se apresentar para Nínive, o Império Assírio, um império tão ruim? Isso deixa Jonas angustiado e faz ele justamente ir embora. O continuar da história a gente conhece. Jonas entrou no barco, teve uma grande tempestade, foi engolido por um peixe, ele foi jogado para fora, foi engolido por um peixe, foi cuspido ali na areia, e aí sim, de fato, ele foi pregar para Nínive. E olha o que é o mais interessante ali. O povo de Nínive escuta o que Jonas veio a falar e se arrepende. E o mais bonito, o povo de Nínive alcança a misericórdia de Deus. Aquele povo violento, aquele povo bárbaro, aquele povo cruel, quando conhece, se arrepende e alcança a misericórdia de Deus. E mais uma vez, isso revolta Jonas. Jonas fica angustiado
a ponto de pedir a própria morte novamente. Mas Deus ainda tinha uma última lição para nos entregar nesse livro aqui. Dessa vez, essa lição vem diretamente para Jonas. A história conta que Jonas se sentou num determinado local para poder observar se Deus ia ou não destruir Nínive. Ele senta lá e a história conta que Deus mandou crescer uma boboreira atrás de Jonas para fazer sombra à sua cabeça. E no outro dia, ele ordenou que um verme fosse lá e consumisse a boboreira, destruísse aquela planta. E Jonas fica tão mal, fica tão angustiado por ver que aquela aboboreira que tapou o sol da cabeça dele tinha perecido, ele fica tão mal por isso, que ele chega a pedir a Deus a própria morte por conta daquela aboboreira. E é aí que Deus vem e entrega sua última lição, sua última mensagem, sua última revelação desse livro diretamente para Jonas. Ele fala assim no capítulo 4 do livro de Jonas, versículo 9. E Deus disse a Jonas: fazes bem em ficar irado por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem em ficar irado até a morte. E disse o Senhor: tu tivestes pena da aboboreira, na qual não trabalhastes, nem fizestes crescer, que nasceu numa noite e numa noite pereceu. E não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade onde estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? Aqui se encerra o livro de Jonas, sem uma resposta do próprio Jonas, porque o que realmente importa aqui é a minha resposta, é a sua resposta. Deus, no seu infinito amor e misericórdia, não devia cuidar dessas pessoas que têm família, constituíram sociedade, são pessoas que têm uma história que Deus criou, Deus fez crescer e que Deus cuida também. Essa revelação é uma revelação que Jonas, um hebreu, profeta, um religioso, alguém que era para conhecer a Deus, não tinha entendido. Mas lá na frente na história, um grupo de samaritanos entendeu. E a gente sabe o que significa os samaritanos lá no Novo Testamento. Vou te convidar, ao final agora, para ler comigo o final da passagem da mulher do poço, a mulher samaritana, lá no capítulo 4 do livro de João, em que a samaritana conhece Jesus, fica maravilhada, sai pela cidade a contar de Jesus, as pessoas escutam e vão lá ver quem era esse tal de Jesus mesmo, se era o Messias mesmo. E voltam até a mulher e falam o que acharam de conhecer esse tal de Jesus. Essa passagem está aqui em João capítulo 4, versículo 42, e diz assim: E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus Cristo revelou para esses samaritanos e também buscou revelar para Jonas algo maravilhoso, que ele não veio para benefício de um grupo, de um clã, benefício de um grupo religioso, não. Jesus Cristo não veio a benefício de uns em detrimento de outros. Ele veio para salvar o mundo. Ele não veio só pelo meu grupo, pelo nosso grupo, não. Ele veio para salvar o mundo. Eu espero que essa mensagem esteja cada vez mais viva no meu e no seu coração e nas nossas atitudes também. Eu agradeço muito a sua atenção e nos vemos num próximo devocional.